acertando o ângulo. Os gols mais bonitos que você fez até agora? Ah, com certeza foi um dos gols mais bonitos. Acho que esse foi o mais bonito. No profissional tenho apenas dois, mas acredito que esse foi um dos mais bonitos da minha carreira. E acredito que a gente saiu com um empate daqui, mas a gente buscou a vitória o tempo todo momento. A gente teve maior posse de bola. Acredito que a gente fez um bom jogo. Acabamos tomando o primeiro gol ali, mas conseguimos buscar o empate. Agora é descansar, que depois das férias voltar com tudo. Como que foi para você a preparação, né? Você estava na seleção, veio meio correndo para chegar aqui, jogar titular, meter um golaço. Como que foi essa preparação? Eu cheguei ontem de manhã, mas a preparação foi muito boa lá na seleção. Claro que quando eu estava lá, eu estava com a cabeça lá, mas nos últimos dias já estava pensando no jogo, já estava estudando o time adversário, e todo mundo do Corinthians continuava falando comigo normal, mas acredito que a preparação foi muito boa para o jogo de hoje. Você acha que faltou, né, o Corinthians sair com a vitória daqui hoje? Como eu falei, né, a gente teve a maior tempo com a bola, a gente criou mais, mas acabamos tomando o primeiro gol. E acho que isso dificultou um pouco, mesmo a gente buscando o empate. Agora é ajustar o que a gente deixou de fazer, o que a gente errou e continuar trabalhando. Em entrevista anteriores, né, o Dorival Júnior sempre comentou que te enxerga muito mais como meia do que como volante. O que é conversado com o treinador corintiano e até sobre o gol de hoje, né, arriscando de longa distância, pisando um pouco mais na área. Se você comentasse sobre essa situação. Ele vem conversando bastante comigo. O que ele fala para vocês, ele já conversou comigo antes mesmo de falar. Então acredito que ele deixa as coisas bem claro, deixa a gente bem confiante para poder fazer, para deixar a gente livre dentro do campo. E acredito que isso vem me ajudando bastante. Agora o período de férias, né? A gente sabe que o mercado europeu está bastante aquecido. Você volta para o Corinthians aí no segundo semestre, o que está na sua cabeça nesse momento aí? Para falar a verdade, no momento tá o gol que eu fiz hoje, né? Nem tô pensando nisso. Quem tem que trabalhar em cima disso não sou eu. Eu tenho que apenas trabalhar, continuar trabalhando, voltar bem. Você tem algum desejo sobre essa situação? O meu desejo é sempre jogar bola, né? Como eu falei, quem tem que cuidar disso tá fora do campo, não sou eu. Eu tenho que apenas fazer meu trabalho e jogar futebol. Voltando para campo e bola, na hora que saiu a bola que foi na porquinha, passou uma coisa na cabeça ali, saiu festejando, o que veio? Em uma frase, defina o gol, em uma palavra. Emoção, né? A gente vem trabalhando bastante por esses momentos, para fazer gol, para poder dar uma assistência, para poder sair com a vitória. Então acredito que esses momentos de gol, como eu falei, é muito importante. Então acredito que a palavra é emoção. Até em questão de planejamento de carreira, né? Seduz uma proposta nesse exato momento, e o teu entendimento até muito cedo de deixar o futebol brasileiro na tua visão. Como eu falei ali, né? Eu não tô sabendo de nada, eu tô apenas trabalhando, tava na seleção, então também nem tava pensando muito nisso. E hoje o que fica mais na cabeça é o gol mesmo. De um combo aí na cabeça para dar uma descansada, relaxada, como é que vai viver esses 15 dias? Eu vou ficar com a minha família, vou ficar com a minha namorada, vou curtir esse momento com eles. É anormal a gente ter umas férias assim no meio do ano, né? Então a gente vai curtir esse momento da melhor forma possível, descansar a mente, que é intenso demais. A nossa temporada é bem intensa e às vezes as pessoas não têm noção da intensidade que é se jogar de 3 em 3 dias. E eu que não corro, que não faço tanto esforço dentro do campo, assim, de intensidade física e tudo mais, fico cansado. Imagino os atletas que correm o jogo todo. Então, assim, esse período vai ser importante para a gente descansar. E também, quando a gente voltar, para a gente continuar implementando as ideias do professor. E com o tempo para trabalhar, a gente consegue, as ideias vão ficando mais claras e tudo vai ficando natural, e é isso que a gente vai buscar. Óbvio, você não estava nesse período todo de preparação, mas você tem um contato com os colegas que pode dar um retorno, né, para a torcida. Como que foram esses 10 dias, né? O Dorival elogiou bastante o trabalho. Como que ele conseguiu implementar o que ele pensa de futebol para vocês nesses 10 dias e o quão importante vai ser os 15 dias que vocês vão ter depois que voltam, né? Então, eu não estava mais dentro desses 10 dias
o que eu fiquei sabendo foi que o treino evoluiu bastante dentro das ideias do professor, que o time conseguiu desempenhar dentro do treino tudo aquilo que o professor estava pedindo, e isso é importante. Quando o professor fala, a gente absorve e consegue fazer isso na ação, e pelo que eu fiquei sabendo, foi uma semana muito boa de treino. Eu acho que o jogo de hoje também foi um pouco dessa resposta. A gente controlou bem o jogo, a gente conseguiu manter a posse, a gente conseguiu envolver o time adversário. Eu acho que a gente buscou mais o jogo, acho que um pouco mais de ajuste no terço final a gente precisa ter ali, para que a gente possa concluir as jogadas melhor, a gente possa concluir o passe melhor, e a gente vai trabalhar, e cada vez mais as ideias vão ficando mais claras. Hugo, falando sobre o seu período da seleção, mas não especificamente sobre você voltar para a arena, nem nada, mas você postou uma foto no Instagram lá, com um filtro preto e branco, e acho que você viu a repercussão. Queria que você falasse se de repente foi proposital, como é para você, carioca, vir para o Corinthians e de repente ter que evitar uma cor que é relativamente normal também, falar um pouco sobre essa situação que acaba sendo inusitada. Bom, para ser sincero, né, eu fiz postagens mescladas, eu fiz postagens em preto e branco, fiz postagens com a camisa da seleção de treino, né. Eu, desde quando cheguei no Corinthians, eu aboli o verde da minha vida, né, e isso é verdade, e roupa, tênis, essas coisas não uso nada verde, mas desculpa a torcida do Corinthians, mas aquela camisa da seleção eu quero estar sempre vestindo, né? Eu sei que a cor não é a cor que a gente quer vestir, mas aquilo ali é uma coroação de momento, não tem nada a ver com cor, não tem a ver com rivalidade, tem a ver com momento. E eu tenho certeza que muito mais pessoas ficaram felizes por eu estar lá na seleção do que tristes por eu estar usando a cor do adversário, né? Então, eu vi a repercussão que deu, eu entendi a repercussão que deu, mas não tem problema, eu estou aqui para isso, isso aqui é muito grande, o Corinthians é muito grande, então tudo que a gente faz aqui vai gerar repercussão, né? Eu fui muito xingado pelas outras torcidas, né? Isso é uma babaquice, isso não tem que fazer, mas eu respeito a rivalidade e o clube que eu jogo, né? E eu vou continuar respeitando sempre, mas faz parte, né? Postei fotos em preto e branco, postei fotos com a roupa de treino, e que eu continue postando foto com aquela roupa de treino lá, porque estar lá é muito bom, estar lá, vivenciar esse momento é incrível, é o ápice do jogador, estar numa seleção, então é isso que eu quero viver, continuar vivendo daqui para frente, mas respeitando sempre a rivalidade, e eu creio que o torcedor também vai respeitar esse meu momento, e entendendo que aquilo lá é fruto de um bom trabalho aqui no clube, e por estar ajudando muito o Corinthians é o que está me levando até lá. Pô, estava presente lá na Neoquímica Arena no jogo da seleção brasileira, e você foi mais ovacionado que o homem, cara, que o Carlo Ancelotti. Me fala um pouco da emoção de defender as cores da seleção, jogando no estádio que você conhece muito bem, na sua casa, praticamente, e sobre o trabalho do Carlo Ancelotti. É um treinador diferenciado, de fato? Para mim foi um momento mais que especial, né? Tá na seleção, com a minha família ali perto vendo, com a torcida que eu amo vendo, e isso para mim é importante, né? Para ele ver também o quanto a torcida gosta de mim. E se a torcida gosta de mim é porque eu desempenho bem, então isso foi importante. Eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu ali, fiquei muito feliz com esse período que eu estou vivendo, fiquei muito feliz com a recepção da torcida, foi algo marcante para mim, que vai ficar na minha memória, para mim, para minha família, vivenciar isso dentro da minha casa, um estádio que eu sou tão feliz. Então, eu só tenho a agradecer a todos que fizeram essa festa quando saiu meu nome lá no telão, e eu só tenho a agradecer de verdade por me fazer vivenciar esse momento e fazer com que aquele dia se tornasse mais especial ainda. Sobre o Carlo Ancelotti, é um treinador de fato diferenciado, dá para falar um pouco do trabalho do italiano. É um grande treinador, não preciso falar, né? Multicampeão, literalmente é um cara que impõe muito respeito, que a gente olha para ele com uma admiração muito grande, né? E eu agradeci lá e agradeço também a oportunidade que eu tive de estar lá. Foram dias incríveis, treinos de altíssimo nível, jogadores de altíssimo nível, e é um nível que eu quero estar, é um nível que eu quero chegar, é um nível que eu quero permanecer, porque você chegar lá já é difícil, se manter mais ainda. Eu vou trabalhar para que o meu sonho, que é estar na seleção brasileira, se torne rotina. Por favor. Teve um jornalista que falou que você estava ali como um guia turístico da Neoquímica Arena, por isso que você foi convocado. Como você pode responder esse comentário? Não tenho uma resposta. Eu ouço tantas coisas de tantos jornalistas, de tantas pessoas, e eu não tenho resposta. Minha resposta vai ser sempre dentro de campo. Eu não vou me envolver em polêmica, eu não vou me envolver em bater boca com jornalista. É o trabalho deles, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, não sou eu que vou agradar. Meu trabalho é responder dentro de campo para ajudar o Corinthians da melhor forma. E, bom, se eu quero trabalhar para que eu possa continuar indo para a seleção,
né? E eu tenho certeza que qualquer pessoa queria estar como guia turístico no meu lugar, convocado para a seleção brasileira, né? Porque isso é esporte de trabalho e eu nunca vou me envolver em polêmica, eu vou sempre responder dentro de campo, como sempre fui. Passei por muita coisa na minha vida, passei por bastante coisa, tomei bastante porrada e absorvi tudo isso. Nunca fui para rede social, nunca fui para responder, nunca fui, minha resposta sempre foi no treino, no dia a dia. E essa convocação é mais uma resposta, foi mais uma resposta para essas pessoas que talvez não desejam que eu esteja lá. E a minha resposta vai continuar sendo dentro de campo. Abertura ali, o lance do Wagner Leonardo na pequena área, né? Mais reflexo, um pouquinho de sorte também. Conta um pouquinho sobre aquele lance ali. Nada, sorte, não tem sorte. Trabalho pra caramba. Foi uma defesa difícil, lance rápido, onde o cara ficou sozinho ali, eu tive que encurtar o espaço. E eu fui feliz em fazer a defesa ali que garantiu o nosso ponto, né? Tô ali pra isso. E às vezes a gente conta com a sorte, mas essa não foi sorte, não. Primeira pergunta, queria que você fizesse uma análise desse jogo que você, com muitos desfalques, ainda assim conseguiu fazer um enfrentamento direto, fora de casa, contra o Grêmio, que também está numa situação parecida com o Corinthians, né? Sai o Corinthians hoje com uma sensação de copo meio cheio? Não, eu acho que não. Eu acho que foi um resultado importante, sim, até porque a primeira semana depois de 40 dias no clube, que nós pudemos fazer um trabalho um pouco mais contínuo, mesmo com a falta aí de muitos nomes, né, já que foram praticamente 8 desfalques, se contarmos aí Ranieri e... Quem? Gustavo, né, retornando, Yuri, né, então um número considerável de jogadores que não puderam participar. Nós já havíamos também feito um planejamento em relação àqueles que jogassem nessa data FIFA, principalmente a segunda partida, e isso tudo era uma previsão em razão daquilo que poderia acontecer, né, nos jogos das suas seleções. Eu fico satisfeito em ter visto o desenvolvimento e o desempenho dessa equipe, muita dedicação, tivemos uma semana importante de trabalho. Eu espero que voltemos com todos os jogadores em condições, até porque ainda nós não tivemos essa possibilidade dentro do Corinthians de termos todo o grupo nas nossas mãos, sempre 2 ou 3 jogadores aí afastados por um problema ou outro, mas agora, graças a Deus, retornando em condições de podermos, se Deus quiser, melhorarmos aí a nossa condição nesse período que eu espero possamos aproveitar da melhor forma. Pois é, Dorival, boa noite, aqui também do lado. Você falou em trabalho e você falou nos desfalques que você teve, né? Significa que aos poucos o grupo vai entendendo o trabalho, mesmo que mudem as peças, o time consegue ter uma maneira, um jeito, uma cara. Você vê uma evolução, até pelo tempo agora que você teve de trabalho mais forte com os jogadores, uma evolução nesse sentido? Olha, nós procuramos dar atenção a todos os jogadores. Todos são treinados da mesma forma. Interessante assim, tivemos um jogo onde vínhamos tendo sempre uma superioridade por dentro. O Mano percebeu isso naquela parada, né, dentro da partida, fizeram uma alteração para uma linha de 5, que já haviam usado também contra o Bahia, interessante isso. Nós estávamos também prevendo essa possibilidade, tanto é que o nosso gol sai justamente nessa condição, onde, numa jogada pelo lado do campo, nós tivemos a frente da área um pouco desguarnecida e pudemos aproveitar esse momento. Eu acho que a equipe vem começando a buscar aí uma identidade. Ainda é muito cedo, é o que eu falo, foi a primeira semana apenas de treinamentos. Ao longo aí desse período todo, nós fizemos 10 jogos praticamente em 30 dias, 2 dias e meio nós estávamos em campo novamente. Então, e graças a Deus estamos saindo desse período sem nenhuma lesão, já recuperando os jogadores, principalmente o Garro, que ficou um longo tempo aí, um processo bem demorado, retornando agora, fazendo os primeiros 90 minutos aí, e eu espero que estejamos ainda mais fortes
para a reabertura da competição e possamos aproveitar da melhor forma possível esse tempo. Dorival, eu queria saber de você o que você espera agora, quais talvez os pontos mais importantes que você aguarda nessa parada do Mundial, tanto em termos extra-campo, talvez um pouco mais de paz, né, na política do clube, quanto dentro de campo, e no mercado da bola há uma expectativa pela chegada de reforços. Você entende se essa é uma necessidade para a evolução do seu trabalho no segundo semestre? Obrigado. Eu acho que é importante sim, né, que possamos ter uma estabilidade internamente, ainda que dentro do centro de treinamento, graças a Deus, nós temos paz para podermos trabalhar, e isso daí muito em razão do respeito que está existindo em todas as partes e da própria postura do Fabinho em relação a essa área, que é uma área delicada, política do clube, que nós temos que respeitar e entender, mas acima de tudo que todos também entendam a necessidade de estarmos ali um pouco mais apartados, né, de todo esse problema. Eu acho que nós estaremos sempre atentos ao mercado. Eu acho que, como toda a equipe, nós sempre estaremos. Não fico aqui a todo momento e nem é meu perfil de fazer isso, apenas internamente converso aquilo que sentimos como necessidade da equipe, como prioridades, para que de repente possamos, se Deus quiser, no momento certo, adequado, dentro das condições do Corinthians, temos aí mais alguns companheiros que possam vir para nos ajudar dentro desse processo todo. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Você eu quero até voltar ao jogo, porque teve uma situação que foi já pré-combinada antes em relação ao Martínez, o Carrillo e também o Memphis. Se tivessem atuado mais de 60 minutos na terça-feira pelas suas seleções, eles estariam de fora da partida de hoje. Diante do que o jogo te apresentou, essas três ausências, elas não foram um tanto uma decisão precipitada por parte do Corinthians para que hoje pudesse, daqui a pouco, buscar um melhor resultado aqui em Porto Alegre? Olha, primeiro que não há uma certeza em relação à presença de determinados jogadores em campo, tanto para Grêmio quanto para Corinthians. Poderiam acontecer situações que favorecessem ou não. Nós não temos nunca uma certeza absoluta. Segundo, eu acho que nós temos que respeitar aí pelo profissionalismo dos profissionais que estão dentro dos clubes, o respeito a tudo aquilo que seja passado em relação à fisiologia, ao departamento médico e físico. Nós temos que trabalharmos, como sempre trabalhamos dessa maneira, com todos os recursos envolvidos nas tomadas de decisões. Tudo foi planejado e programado. Acontecendo dessa maneira, nós respeitamos as individualidades de cada um, não colocamos ninguém em risco. Eu sei que um jogador como Vidia Sante, em algumas oportunidades já fez esse tipo de situação. É característico dele, é o perfil dele, é uma situação elogiável e reconhecida, e acima de tudo tem que ser valorizada, mas poucos jogadores possuem esse tipo, esse perfil, até porque a grande maioria leva um tempo um pouco maior para uma recuperação. Então, para que evitássemos toda e qualquer situação, nós tomamos uma decisão antecipada e eu acredito que tenha sido correta. Preparamos uma equipe que poderia ter feito, como fez aí, um grande jogo, um jogo muito disputado, duas equipes que vivem praticamente um mesmo momento dentro da competição. Temos consciência que precisamos melhorar, estamos trabalhando para isso, mas eu fico muito feliz pela primeira semana de trabalho, a resposta que foi dada foi muito importante. Anterior, o Corinthians vive um momento conturbado fora das quatro linhas. Isso acaba refletindo para dentro de campo, acaba atrapalhando de alguma forma os jogadores e a sua comissão. E como contornar esse momento agora na parada para o Mundial de Clubes? Como contornar esse momento? Não trabalhar apenas técnica e tática, mas principalmente anímica para voltar e dar alegria ao seu torcedor. Obrigado. Bom, eu acho que assim, as coisas acontecendo dentro de uma normalidade em todos os clubes já é uma situação difícil, em se falando de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, competições sul-americanas de um modo geral. É óbvio que todos nós queremos que apaziguemos a situação,
que possamos viver com tranquilidade dentro do clube. Entendemos que exista um lado político em todos os sentidos, em todos os clubes isso acontece da mesma forma, né? Natural que estamos passando por um processo delicado, mas entendemos que encontrarão uma solução. O mais importante de tudo isso é que dentro do seu treinamento nada tem acontecido. Gera uma instabilidade? Talvez sim, gere, eu reconheço, mas nós estamos fazendo de tudo e o trabalho diário é nesse sentido de tentarmos proteger ao máximo a equipe, nos preocuparmos apenas com o dia a dia do clube, internamente, com a parte técnica, nada além disso. E é tudo que nós queremos que aconteça e que possamos passarmos aí por esse processo e saiamos aí um pouco mais fortes do que de repente lá atrás, no início de todo o acontecido. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Eu queria que você comentasse sobre a base, né? Especificamente o Kaique voltou a entrar hoje, o Dieguinho também. Como que está sendo essa adaptação desses jogadores com o elenco profissional, a semana de treino, enfim? Obrigado. Olha, eu acho que a equipe profissional ela precisa disso. Ela precisa ter uma integração um pouco maior, que nós possamos receber esses garotos, dando sequência a toda a preparação que foi feita nas categorias de base dos clubes, de um modo geral, em especial do nosso clube, valorizando, oportunizando, desde que eles nos mostrem condições de poderem ali estar. Eu acho que esse, desculpem, é o trabalho correto, é o trabalho que encontra resultados, e eu sempre gostei muito de usar os garotos da base, porque eu acho que já vem com uma identificação muito grande com o clube, com a camisa, e isso é um fator importante. Esses garotos sentem realmente um pouco mais. E eu espero que cada um aí ocupe o seu espaço dentro das suas condições, capacidade, e que continue nos mostrando coisas boas. Dorival, boa noite. Isaac Rodrigues, da Rádio Colisão. Eu gostaria de falar sobre o capitão Maicon. Gostaria que você explicasse para o torcedor o que ele entrega taticamente para ele ser praticamente um titular absoluto sobre o seu comando desde que chegou no Corinthians. Obrigado. Olha, eu acho que o Maicon ele está vindo de uma lesão. Eu sei que talvez ele ainda não esteja nas suas melhores condições, mas é um jogador que, pelo menos a grande maioria dos treinadores que eu vi passarem pelo clube, sempre o tiveram aí como um jogador muito bem aproveitado. Eu acho que não pode ser diferente. Eu acredito muito no atleta, eu vejo qualidades nele. Espero que ele continue esse processo. Ele ainda pode evoluir, pode melhorar, ele sabe disso. Nós estamos trabalhando para isso. Ele fez uma semana muito boa de trabalho. Interessante como foi aproveitar a semana. Eu acho que nós ainda, com um pouco de paciência, vamos ter aí um jogador rapidamente recuperável e em condições de poder nos ajudar muito dentro das competições. Dorival, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Até trazendo o gancho da pergunta do colega sobre a questão política do clube. Após o jogo contra o Vitória, o Garro e o Mateuzinho exaltaram muito o trabalho do Fabinho Soldado, de blindagem dentro do CT Dr. Joaquim Grava e colocando a principal liderança no departamento de futebol do clube. Vou pegar o exemplo do Danilo, que deu uma declaração recentemente, que foi seu capitão na seleção brasileira, dizendo que a CBF estava uma bagunça politicamente dizendo, e afetou até o seu trabalho dentro da seleção. Então, acho que essa crise política que o Corinthians vive, né, na tua visão, pode impactar dentro do campo se não houver uma neutralidade em relação a esse aspecto? Obrigado. É difícil a gente fazer uma avaliação não conhecendo detalhes de tudo que esteja acontecendo. Eu procuro não me envolver politicamente. Vivi isso daí sim, há pouco tempo dentro da própria CBF, mas eu procuro não estar dentro de um problema desse tipo, porque não compete a nós que temos o dia a dia do clube nas mãos. A nossa preocupação tem que ser exclusivamente em prepararmos a melhor equipe possível, em buscarmos as correções necessárias,
em estudarmos as melhores situações para o clube, a melhor logística, tudo aquilo que possamos encontrar de melhor, as melhores opções, buscarmos a valorização das categorias de base. Eu acho que esse é o verdadeiro trabalho nosso. E o Fabinho nos dá assim, uma consistência muito grande nesse sentido. Não tivemos problema nenhum até esse momento. O centro de treinamento está sendo respeitado tanto por um quanto pelo outro lado do clube. E é natural que gere uma instabilidade, sim. Eu acho que ninguém pode fugir a uma situação como essa. É claro, uma instabilidade ela gera. Porém, eu acho que nós estamos com o esforço de todos ali, e a colaboração e o entendimento dos jogadores, procurando absorver da melhor forma possível. As ausências, a escolha para a equipe de hoje titular e a titularidade depois de uma sequência com o Igor Coronado. Eu queria falar sobre o seu mais sobre foi uma opção minha, apenas isso, em razão dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Igor também fez uma boa semana, poderia sim ter entrado, mas de repente eu tinha necessidade e tentei até os últimos minutos aí, abrindo um pouco mais a equipe no final da partida, buscarmos um resultado com os dois garotos pelo lado. Foi apenas uma opção. De um modo geral, assim, todos os jogadores que aqui estão no momento estão trabalhando e lutando por um espaço. É natural que de repente mereçam, mas nem sempre se oportunize pelas necessidades de uma partida. Dorival, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão, boa noite. Queria que você falasse sobre o Breno Bidon, né? Que fez um golaço hoje. Quando você chegou no Corinthians, eu lembro que você destacou muito ali o posicionamento dele, falando até dele de repente ser um meia, jogar mais avançado. Hoje ele jogou ao lado do Garro e eu particularmente acho que o Garro potencializa bastante o jogo dele. Queria que você falasse um pouco sobre o jogador que ainda não se firmou de fato no profissional do Corinthians aí. Obrigado. Eu acho que ele vem numa evolução e é natural isso. Ninguém tem assim, não é que nem plugar e acender uma luz. Isso aí acontece com naturalidade. Eu sempre acreditei que um jogador ele leve entre 80 e 120 jogos para se estabilizar dentro de um clube. Naturalmente que acontecem com alguns profissionais as coisas muito mais rápidas, não precisam de um número como esse, mas a grande maioria dos jogadores levam nesse processo entre 80 e 120 jogos. Eu acho que o Bidon não tem, talvez não tenha a metade desses jogos, não sei, é apenas uma suposição, mas ele vem evoluindo, é um garoto que tem muitas qualidades, muito diferente das colocações que eu ouvi aqui, que era um volante de formação. Não vejo característica nenhuma nele, a não ser numa necessidade, jogando como um volante, sim. Mas ele tem tudo para poder ser um homem de dentro, que aproxime dos meias e atacantes, um pouco mais avançado. É um jogador que pode evoluir, pode crescer, como vem acontecendo. Fez um belo gol. Jogou as partidas pela seleção, menos a última partida, então ele veio recuperado da seleção. E essa troca de informações entre a nossa comissão, chefiada pelo Fabinho, e a comissão da seleção brasileira com o Ramon, também tem sido muito importante para que nós possamos servir e ao mesmo tempo também temos o jogador recuperado no momento de uma necessidade. Fizemos um esforço grande para que ele pudesse estar aqui e graças a Deus nos ajudou aí com um belo gol. Dorival, só para fechar rapidamente, queria só que você comentasse o encontro com o Filipão, descontraídamente, antes da partida, se abraçaram. Como é que foi esse encontro? O que vocês conversaram por ali? De um modo geral, assim, futebol, só falando sobre futebol. Filipão foi meu treinador, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Além de treinador, tivemos aí confrontos, né? N confrontos. E hoje, vendo ele numa situação um pouco diferente, né? Sendo um suporte, né? Para a comissão técnica, hoje comandada pelo Mano, aí eu tenho certeza que farão uma dupla muito forte aí para esse momento de recuperação da equipe e da estabilização de um grande clube como o Grêmio.
Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu,